Olá, galerinha, vamos então na nossa parte 4 da aula de movimento harmônico simples MHS. Hoje é uma aula bem prática, tá? Vamos usar, tá aqui nos cards, aula 3, aula 2, tá? Principalmente o exemplo da aula 2, quando eu falo da força elástica, aqueles valores que a gente encontra. Então, se você não acompanhou desde o início, corre lá, pega seu papel, seu pergaminho e faça as anotações, porque a gente vai usar todas as informações que a gente teve até aqui, beleza? Então, bora lá. Lembrando para vocês uma coisa, que o exemplo massa-mola é um exemplo clássico na física do MHS, tá? Vocês vão esbarrar com esse exemplo tanto também como na física, como estamos aqui agora neste momento, como também em outras coisas, como programação, na parte de controle, se usa muito esse exemplo da massa-mola, tá bom? Vamos lá então ao texto. O exemplo mais simples de oscilador harmônico simples é constituído de uma massa M que fica presa a uma mola, massa-mola. Para pequenos deslocamentos da mola, esse sistema exibe oscilações típicas de um oscilador harmônico simples. Ou seja, se a pergunta for qual é o movimento típico de um oscilador harmônico simples, qual é o exemplo mais simples? O exemplo mais simples é um sistema massa-mola. Uma massa M presa a uma mola de constante elástica K experimenta uma força quando colocada sobre uma mesa, dada a expressão 11.3. Onde saiu essa expressão, professora? Caiu do céu? Nein, das nicht. Só você ver aqui na aula 3, a equação do movimento tem essa expressão, como surgiu esse bolo lindo, bonito, maravilhoso. Ali tá todos os ingredientes, step by step, baby steps, como apareceu essa equação. Tá? E vamos usar os dados da aula 2 do exemplo de força elástica, tá? Tem um exemplo lá que a gente vai usar os valores que a gente controlar. Então, se você não fez suas anotações no seu caderninho, este é o momento. Então, bora lá. Considere que o carrinho do sistema massa-mola do exemplo 01, aquele exemplo da aula 2, tem a massa igual a 5 quilos, puxada para a esquerda do ponto de equilíbrio e depois solto, ou seja, ele estava em equilíbrio e de repente alguém puxou para um lado, para o outro e aí começou a mola entrar em ação, beleza? O que ele quer saber? Letra A, qual é o período, T maiúsculo, desse oscilador? Letra B, qual é a frequência desse oscilador? A gente já sabe que frequência é o inverso do período. Letra C, qual deve ser a massa do carrinho para que o período seja um T igual a 1 segundo? Vamos então na letra A. Período do oscilador. Conforme a equação 11.20 que você está aí anotado no seu caderninho, na sua folhinha, no seu pergaminho, o período é inversamente proporcional à constante W, ou seja, T2π dividido por W. Aulas aqui no card, gente. Não caia de paraquedas. Se você cai de paraquedas, ele não vai abrir. Por outro lado, conforme a equação 11.16, temos essa expressão, certo? A constante sobre massa, raiz é igual a W. E esse valor 2000, de onde surgiu? Eu já avisei para vocês, não é para você pular de paraquedas sem ele. Então vai lá na aula 2, que tem um exemplo 01 de força elástica, beleza? Aqui está. O que mais? Já só colocar os valores, a massa que ele já deu pra gente, que é 5 quilos, a esse K a gente rodou naquela exemplo lá que eu estou reforçando aqui para vocês. Então W é 20 sobre 1 segundo. Portanto, T, né, 2π é 2 vezes aproximadamente 3 pontos, né, 40 e pouco, né, aqui 6,28 dividido por 20 sobre S, porque esse S a gente está empurrando, porque ele gosta de empurrar essa constante, S não é constante, né, é esse valor de segundo, 20 por segundo, lembra, W, então é 0,314 segundos, esse é o período. O que isso significa? Antes de ser só um número, vamos ver o que significa por detrás das coisas. Cada vai e vem da mola, do que pega esse carrinho, tem uma duração de 0,314 segundos. Já pensou nisso? Tem uma mola ali, só vê o carrinho assim, mas é essa frequência, esse período por segundo. Que interessante, né? Em outras palavras, o oscilador executa 100 vibrações completas em 31,4 segundos. Já pensou nisso? Quando o negócio faz assim? Caramba, né? Quando você começa a ver as coisas por detrás, a física por detrás, o conceito que está por detrás, você começa a ficar meio surpreendido. Letra B, qual que é a frequência do oscilador? A frequência, como nós sabemos, é o número de vibrações que o oscilador executa na unidade do tempo. Conforme a equação 11.21, a gente sabe que frequência é o inverso do período. Tranquilo. Então, 1 dividido por 0,3
314 vai ser aproximadamente 3,18 Hz, que é a unidade de frequência, certo? Letra C, a massa do carrinho para que o período seja 1 segundo. Agora ele quer saber a massa. Bom, galera, analisando de novo aquela equação lá da letra A e a relação aqui que a gente tem no período, a gente encontra aqui, só colocando os números ali para cá, falinha. A gente vai encontrar que essa massa aqui, ó, essa relação dessa com aquela outra ali do período, que essa massa tem que ser aproximadamente 50 quilos. Faz sentido, né? Aquela massa aqui inicial, 5 quilos, ele tem o período é 0,314. Agora ele quer saber, para que esse período seja de 1 segundo, ou seja, um pouco mais devagar, qual que deve ser a massa? Essa massa tem que ser mais pesada, né? Tem que ter mais quantidade de massa, por isso 50 quilos, beleza? Bom, tem outros casos especiais de massa mola. A gente viu aqui quando a massa mola está no eixo horizontal, certo? Fazendo assim. Agora, você sabe muito bem, deve ter esbarrado em alguma situação, que temos também a mola no sentido vertical, que fica presa no teto. O que a gente tem que considerar ali? Galera, nesses casos especiais tem uma coisa que está atuando. O que é quando você está no vertical? Quem que atua ali, quem que te puxa para baixo, não é a depressão, é o peso, certo? É a força, peso, beleza? Então vamos lá. Olha só o exemplo aqui, a gente tem o exemplo A, uma moça relaxada, a mola relaxada aqui, né? O comprimento normal é o L dela, o comprimento normal. Agora, quando você coloca um peso aqui, olha só o comprimento dela, esse L0 é o comprimento da mola numa boa, sem ninguém puxar ela, com nenhum pezinho ali, ela tá numa boa. Agora, quando você coloca um peso, a mola se distende, certo? Aí já muda realmente como são as forças que atuam ali, tá? Sem desespero, aqui é só para mostrar que forças estão atuando nesse movimento, tá bom? Nesse caso especial, quando a mola está na vertical, tá? E aqui está quando está no máximo, né? Porque tem um ponto de equilíbrio, você está ali com a molinha, coloca lá um pezinho, ela vai fazer assim e de repente ela vai parar, porque ela encontra seu ponto de equilíbrio. Porém, também você dá para saber o máximo onde ela pode chegar, que é esse caso C, certo? Beleza? Bom, ali a gente pode apresentar essas situações no vertical, tem todo um algebrismo, toda uma descrição matemática como a gente pode apresentar. Lembrando que isso daqui a gente esbarrou na onde? Lá na primeira aula, só que não tinha aqui o peso. Olha só quem apareceu antes, era essa expressão somatória, né, das forças em Newton, igual a menos kx. Mas agora, olha só, nesse caso vertical aparece o PMG. O que é PMG, gente? É o peso. Faz sentido? Compreendeu? Você segue aqui tudo bonitinho. E o que ele vai nos dar para você? Ele vai nos dar para você que agora a equação que representa esse caso assim segue esta descrição, tá bom? É só apenas uma apresentação de o que acontece se agora a mola estiver na vertical. Se ele estiver na vertical, quem que aparece? A força peso. Por isso que eu sempre falo para vocês, aqueles ensinamentos lá de Física 1 faz sentido, agora também se esbarra na Física 2, tá? Todo conhecimento são pecinhas de um quebra-cabeça enorme, sem fim, certo? Tranquilo, suave. Bom, gente, a próxima aula vamos pegar velocidade e aceleração no movimento harmônico simples, tá bom? Por enquanto a gente só tá falando qual que é a frequência, qual que é o período, qual que é a constante, qual que é a força e qual a velocidade de aceleração. E aí aparecem alguns gráficos assim clássicos desse movimento harmônico simples, tá bom? Bom, como eu já te falei para vocês, as aulas sempre vão ser assim bem curtinhas, tá? A lista aparece na sexta, vai ser só desse tema, não se preocupe os outros temas que estão no plano, tá bom? Eu vou ver um jeito de como abordá-los para vocês, mas ainda vai ter uma lista sobre elas, tá? Não se preocupe, tá? Vai ter só uns joguinhos de quiz, assim, de perguntinhas ali no Google Form dos outros tópicos que estão no plano, tá? Super beijo pra vocês, aguardo a lista de vocês, já tô recebendo a lista de vocês, a lista 1 de alguns alunos, é isso aí, galera, vamos lá, vamos terminar de vez essa cadeira, tá bom? Bye, bye!